Hoje eu vou fazer a instalação de um novo inversor aqui no estúdio da E4. Eu estou aproveitando a ocasião para te mostrar na prática essa instalação e também comentar dos 7 erros mais cometidos pelos instaladores de energia solar fotovoltaica. E pode acreditar, esses erros às vezes passam despercebido. Então, bora comigo entender quais são esses 7 erros para que isso não aconteça na sua próxima obra. E nós iremos instalar essa belezura aqui, já vou mostrar para você, que é o inversor string da Hopewind, de 3 kW. A Hopewind ela é parceira aqui do canal da E4 e ela se destaca pelo seu portfólio extenso de inversores, que vai atender às suas obras residenciais, comerciais e também industriais. Vale muito, mas muito a pena ir lá no site, conferir o portfólio da marca, que eu tenho certeza absoluta que vai atender muito bem a sua próxima instalação. Bom, vou deixar o link aqui nos comentários, também na descrição do vídeo, para você depois ir lá e dar aquela conferida. Então vamos lá. Você pode perceber logo aqui atrás de mim que eu já tenho os cabos dos módulos fotovoltaicos da minha string, que está lá em cima do telhado, então toda essa parte dos módulos fotovoltaicos já foi feita, fixação, descida do cabeamento, tá tudo pronto. O que eu vou fazer aqui agora é fixar o inversor e fazer a ligação. E a minha ideia é te mostrar na prática quais erros da ligação elétrica do nosso inversor você não pode cometer. E o primeiro erro é o seguinte: tensão do inversor incompatível com a tensão da rede elétrica local. Sim, tem muita gente que comete esse erro, só que ficou caladinho. E o que é esse erro? Bom, aqui em Minas Gerais eu tenho uma tensão de 220 volts entre as fases, o que quer dizer que entre fase neutra eu tenho 127. Então eu preciso me certificar que a tensão do meu inversor seja compatível com a tensão da minha rede elétrica local. Bom, esse inversor que nós iremos instalar, ele é compatível com a minha rede elétrica local. A tensão dele é de 220 volts, então eu consigo ligar aqui tranquilamente. Recentemente, eu recebi um relato de um integrador que ele fez toda a instalação, fez a fixação do inversor, fez a ligação e na hora que foi ligar o inversor não ligava. E aí ele ligou para o fornecedor reclamando, falando que ele estava com problema no inversor, que o inversor não ligava de forma alguma. E aí a equipe de pós-venda do fornecedor disse que ele escolheu a tensão errada. Então ele foi lá, viu que estava com um preço inferior àquele inversor de 380 volts, mas a rede dele era de 220. Aí teve que fazer a troca do inversor, ele teve que complementar a diferença, porque o inversor de 380 estava com preço inferior. Enfim, ele teve uma grande surpresa na obra por não se atentar na hora de comprar o kit fotovoltaico na tensão do inversor que ele iria instalar. Bom, agora eu já fiz aqui a fixação do suporte do meu inversor. Então aqui é basicão, feijão com arroz, fiz os furos, furei, parafusei, certifiquei que aqui está muito bem fixado. Agora eu vou vir e colocar o meu inversor. Então vou pegar aqui o meu inversor. Bom, esse inversor que eu vou instalar hoje é do fabricante Hopewind. Ele tem 3 kW de potência e você vai encontrar no portfólio da marca inversores tanto da linha residencial, comercial e industrial. Vai atender qualquer obra que você for realizar. Bom, repare bem que aqui eu já tenho o encaixe do meu suporte. Veja só como que eu vou fazer aqui. Olha, eu só vou vir aqui no meu suporte, ó. Vou colocar aqui, encaixar de um lado. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento e encaixar do outro. Depois eu só vou colocar um parafuso aqui de cada lado, mas bom, tá aqui fixado o meu inversor. Muito tranquilo, tranquilinho demais. Então agora vamos para o nosso segundo erro. E eu já vi muita instalação circulando por aí, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, que não respeitaram a distância mínima da lateral do inversor a um próximo objeto. E pode ser uma parede, um outro inversor, ou aqui, igual na nossa instalação, o nosso quadro. Então é necessário que você respeite essa distância mínima para que o inversor consiga se resfriar. Então aqui do lado eu vou certificar, na verdade eu estou certificando que ele vai conseguir dissipar, então vai dissipar o calor e esse calor vai conseguir circular para que o meu inversor ele não sobreaqueça. Então respeitando esses limites,
essas distâncias, na verdade, né? Eu vou estar conservando meu inversor e vou estar respeitando o que o fabricante nos recomenda. Assim eu vou garantir a sua vida útil e a sua eficiência. E continuando, tem mais um erro aí. Aproveitando que eu acabei de mostrar aqui toda a nossa proteção de corrente alternada, que estava aqui do lado do meu inversor, né? O que acontece também? Muitos instaladores, eles utilizam a proteção de corrente alternada no lado de corrente contínua. Ou seja, pega esse disjuntor aqui, compra dois e usa na parte de corrente contínua. Mas isso não pode, viu, pessoal? Não pode fazer isso. Bom, os equipamentos de proteções, eles são projetados de acordo com as características elétricas, ou seja, um disjuntor, ele vai ser projetado para operar em um nível de corrente também de tensão. E aqui, a tensão e a corrente é alternada. Na nossa string box, que eu vou mostrar para você aqui, eu tenho toda a parte de proteção de corrente contínua. Aqui eu tenho uma string box utilizada para um inversor com duas entradas MPPTs, e essa aqui é a que eu vou utilizar para ligar no nosso inversor da Hopewind. Ele tem uma entrada MPPT, então aqui eu vou ter uma chave seccionadora, um DPS, e eu não tenho uma proteção contra surtos de corrente, que no caso seria o meu disjuntor, porque aqui não é necessário ter essa proteção, mas a minha proteção de corrente contínua está toda aqui. Então essa string box foi projetada para corrente contínua. Esse DPS aqui, você pode reparar, é para corrente contínua também. Veja só aqui, ó. Aqui logo em cima do meu DPS, eu tenho um L+, aqui um menos e aqui no meio o terra. Então a minha string box está utilizando equipamentos que são para corrente contínua. E esse erro ele é mais comum do que você possa imaginar. E muitos integradores às vezes nem percebem que os seus instaladores estão cometendo. E outro erro que talvez você, integrador, nem perceba que o seu instalador esteja fazendo são as conexões. Conexões são o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema elétrico. E nos sistemas fotovoltaicos não é diferente. Então, muitas das vezes, o nosso instalador, na pressa, na correria, lá em cima do telhado, no sol, faz a conexão de qualquer forma. E às vezes também não utiliza a ferramenta correta. Aqui, eu tenho um alicate crimpar conectores MC4, que é a ferramenta correta para você utilizar na hora de fazer essa crimpagem, para garantir que essa conexão ela seja bem feita. Igual essa conexão aqui, que nós iremos fazer daqui a pouquinho. Então aqui já está pronto, mas nós utilizamos, na verdade eu utilizei esse alicate aqui para fazer essa crimpagem, garantindo que essa conexão esteja sendo bem feita. Com isso, eu mitigo as chances de acontecer um incêndio por falha nessa conexão, porque isso acontece e muito. Lembre-se que um sistema fotovoltaico, a conexão que você está fazendo, ela é feita, projetada para durar no mínimo 25 anos. Então, tem que fazer isso aqui de forma correta. O quinto erro, mas não menos importante e também menos incomum, é a inversão de polaridade. Aqui eu tenho dois cabos, um positivo e um negativo, que veio da minha string box, que veio dos meus módulos fotovoltaicos, ou seja, da minha string. Aqui eu tenho uma polaridade, então eu tenho o vermelho que é positivo e o preto que é o negativo. Bom, outro instalador que fez isso aqui, desceu esses cabos, pronto para fazer a integração elétrica. Aqui no meu inversor eu tenho também duas polaridades aqui de entrada, positivo e negativo. Mas será que eu posso confiar nesse instalador que fez essa instalação? Bom, o seguro morreu de velho, né? Eu não confio. O que eu faço sempre nas minhas instalações é, com o multímetro, fazer a medição para ver se as polaridades não foram invertidas lá em cima ou na string box. Então deixa eu ligar a string box para a gente fazer a medição. String box ligada, agora eu vou fazer a medição aqui, ó. Vou colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo, para entender se a minha tensão ela foi invertida ou não. Deixa eu só apontar aqui para a câmera. ...179 volts, 180 de corrente contínua, tá certinho e aqui positivo. Bom, como que eu vou saber se inverteu ou não, Túlio? Deixa eu fazer a medição aqui da forma inversa agora.
você vai ver que o nosso multímetro ele já mostra isso para você. Então, o seu multímetro ele vai mostrar aí também, ó, que a polaridade está invertida. Então, vai ter um negativo aqui. Se esse fosse o caso, o que eu iria fazer? Eu teria que refazer essa conexão aqui da minha string box, porque eu sei que essa polaridade ela foi invertida em algum momento. Então, eu ia procurar onde foi invertida antes de ligar aqui no meu inversor, garantindo que a polaridade esteja correta. Eu ligue corretamente aqui no meu inversor. Para a gente fazer a conexão é muito simples. O que eu vou fazer aqui, já garanti que a minha string box está desligada, eu vou pegar aqui no meu inversor, vou só retirar aqui essas proteções que já vem de fábrica. Aqui eu tenho a minha string número 1, então nesse aqui eu só tenho uma entrada MPPT, então eu vou ligar aqui o positivo e o negativo. Positivo e aqui o negativo. Sem erro, menos aqui e mais. Então tá ligado aqui o negativo e o positivo. Agora eu só vou conectá-lo aqui. E pronto. Depois fazer um acabamento aqui também, para ficar feio da forma que está. Mas agora é conectar. Então aqui não vai ter erro também. Controle de proteção aqui corretamente minha fase. E agora que está encaixado, o que eu tenho que fazer? Você está vendo que essa parte está solta, né? Então eu preciso forçá-la para cima, rodando. Ó, então vou rodar ela aqui. Estou rodando, percebe que eu estou rodando. Pronto, agora está presa. Antes eu poderia soltar aqui o meu inversor. O sexto erro ao instalar o sistema fotovoltaico, eu vou falar que nem é um erro de instalação, e sim de comunicação com o cliente. Após instalar o inversor, igual a gente acabou de fazer aqui, inversor ligado, funcionando, existem algumas coisas que você precisa fazer para deixar claro para o seu cliente o funcionamento do sistema fotovoltaico. E esse erro aqui, talvez deveria ser feito, esclarecido, na verdade, na hora da venda. Mas muitos vendedores não fazem isso, o instalador também não faz, e na hora de entregar também o integrador acaba omitindo isso aí. Mas é perigoso essa omissão. E o que é? Se eu vir aqui e simular uma falta da rede elétrica da concessionária, o que vai acontecer? O meu inversor ele vai desligar. E o que significa essa luzinha vermelha aqui? Significa que ele não está mais conectado com a rede elétrica da concessionária. Essa função aqui, que a gente chama de anti-ilhamento, é uma função de proteção que garante que o meu inversor ele só funcione, ou seja, ele só injete energia na rede elétrica da concessionária se essa rede estiver operando normalmente. E aqui o que acontece? Muitas das vezes o cliente, o consumidor final, ele não entende isso e não é obrigação dele mesmo entender, é a nossa como profissionais, como integradores, explicar, e às vezes falta a energia da concessionária e ele vai falar, eu tô aqui tranquilão, porque eu tenho energia solar fotovoltaica, minhas placas tá gerando, tem sol, tá de dia. Bom, não. Se eu não tiver a rede da concessionária, os meus módulos fotovoltaicos não irão gerar. Então aqui eu preciso sempre estar conectado. Agora, eu ligando novamente, você vai ver que essa luz aqui vermelha de alarme, ela já vai se apagar, porque eu vou ter a tensão da rede elétrica da concessionária e meu sistema fotovoltaico ele vai voltar a funcionar normalmente. Nosso último e sétimo erro está relacionado com o monitoramento do nosso inversor. Aqui, muito integrador, às vezes, deixa de configurar. Às vezes o instalador que está fazendo a instalação, ele não sabe configurar e deixa isso para lá. E muitas vezes pode ser por falta de infraestrutura na casa do cliente. Comigo já aconteceu várias vezes, de entregar a instalação e voltar depois para configurar o monitoramento, por problemas de internet na casa do cliente. Ou a internet não chegava ao inversor, ou simplesmente não tinha, que foi o caso de instalar na zona rural. Bom, o que isso causa de problema para você, integrador? Teve uma vez que aconteceu comigo que o cliente, a internet não chegava no inversor, então ele ficou de fazer a infraestrutura, ampliar ali o roteador, o sinal da internet, para que a gente conseguisse configurar o monitoramento. Beleza, passou-se um mês, ele não fez isso, eu esqueci de cobrar,
E aí o que aconteceu? Primeira fatura de energia chegou, a conta de luz do meu cliente, ela aumentou, em vez de abaixar. E aí, o que eu tive que fazer? Ele me ligou furioso, eu não tinha como acessar o monitoramento, os dados de geração do inversor, então eu tive que me deslocar até a casa do cliente, e aí você já fica estressado, né? Nossa, o que aconteceu? Teve algum erro na instalação? Lá eram 3 inversores, era uma instalação de 27 kW, enfim, era para gerar bastante energia, e a conta do cliente simplesmente ela aumentou. E tudo graças a um erro da concessionária de energia que mediu errado. Então ela mediu a geração como consumo e o consumo como geração. Enfim, foi um erro de medição do leiturista. Mas eu poderia ter poupado esse estresse, já ter solucionado ali com o meu cliente, ter falado, ó, vou entrar aqui no monitoramento, vou entender o que está acontecendo com a sua instalação. Isso não foi possível. Então é de suma importância que você configure o monitoramento, então já fala com o cliente quando for começar a instalação que precisa ter um sinal da internet, já testa o sinal ali para não acontecer igual aconteceu comigo, de sair da casa do cliente e instalar o monitoramento depois de um mês. E aí aconteceu essa dor de cabeça. E aqui você pode perceber que eu ainda não configurei o monitoramento desse inversor. E se você quiser ver essa configuração na prática, é só pedir aqui nos comentários que eu faça um vídeo explicando passo a passo de como configurar. E também mostro a plataforma de monitoramento da Hope Wind para você ver todos os dados de geração, os dados do nosso inversor. Bom, nosso inversor está funcionando, instalado, está todo vapor. Eu vou reforçar aqui, né? Não deixe de entrar no site da Hope Wind para você conferir todo o portfólio de produtos que vai te atender, desde linhas residenciais, comerciais, até linhas industriais. Eu vou deixar o link aqui, na verdade eu já deixei, na descrição e no primeiro comentário. E agora aqui do meu lado tem um vídeo sobre Grid Zero, a solução para a inversão de fluxo de potência. Não deixe de conferir. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima!